fazendeiro parou a cadeira de rodas no meio do quintal, sem acreditar no que via. A pequena Iris, que nunca tinha pronunciado nenhum som em toda a sua vida, segurava a mão da mãe com força e olhava para ele. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. E então, baixinho, quase um sopro, ela disse a primeira palavra que alguém ali jamais tinha ouvido dela. Pai. Dalva caiu de joelhos no chão de terra e Vicente, pela primeira vez em 5 anos, sentiu vontade de se levantar daquela cadeira, nem que fosse só para abraçar as duas. Existem casas que a gente constrói com tijolo e madeira. E existem casas que a gente constrói com paciência, com silêncio, com a mão estendida na hora certa. Essa é a história de 2 pessoas que o destino jogou dentro da mesma tempestade. Uma mulher que chegou a pé, sem ninguém que a esperasse, carregando uma filha que não sabia falar. E um homem que, havia 5 anos, também não sabia andar. 2 jeitos diferentes de estar preso. Um único jeito de se libertar. Um do outro. Vem comigo que eu vou te contar essa história. A estrada de terra vermelha parecia não ter fim. Dalva caminhava havia 3 dias, com uma trouxa de roupa nas costas e a mão pequena de Iris apertada na sua. A menina, de 7 anos, olhava tudo com os olhos bem abertos, mas não dizia nada. Nunca disse nada. Desde que nasceu, não soltara uma palavra sequer. E os médicos da cidade grande já tinham dito que talvez nunca soltasse. Dalva não tinha mais para onde ir. O marido tinha morrido de febre 2 invernos atrás. E a família dele, que nunca gostou dela, tomou a pequena posse de terra que os 2 cultivavam, alegando que mulher sozinha não tinha direito a nada. Ficou sem casa, sem plantação, sem parentes que a quisessem por perto. Só restava um endereço rabiscado num papel amassado, que uma vizinha lhe dera. Vai lá na Fazenda Boa Esperança. Falam que o dono precisa de gente para ajudar na lida. Ele não anda mais, mas é homem de bem. Foi assim que Dalva chegou àquela porteira, no fim da tarde, com o sol já baixo pintando o céu de laranja e a poeira grudada nos pés, descalços de Iris. A fazenda parecia ter visto dias melhores. As cercas estavam tortas em alguns trechos, o curral vazio, o pasto crescido demais em certos cantos, mas a casa principal, de pedra e madeira escura, ainda tinha um jeito firme, como quem resiste mesmo cansada. Foi Zulmira, a cozinheira que cuidava da casa, havia 20 anos, quem abriu a porta. Pois não, moça. Precisa de alguma coisa? Vim atrás de trabalho, disse Dalva, com a voz embargada de quem já não tinha mais orgulho para gastar. Falaram que aqui precisavam de gente. Eu, ou de tudo. Lavo, cozinho, cuido de plantação, cuido de bicho. Só peço um teto para mim e para minha filha. Zulmira olhou para a menina quieta, escondida atrás da saia da mãe, e sentiu o peito apertar. Fazia tempo que aquela casa não recebia visita nenhuma. Desde o acidente, o patrão tinha fechado as portas para o mundo. Espera aqui, disse ela. Vou falar com seu Vicente. Vicente Anselmo tinha 42 anos e uma história que a região inteira conhecia de cor. 5 anos antes, uma queda de cavalo deixara sem os movimentos das pernas. O melhor cavaleiro daquelas terras, o homem que domava potro bravo com um assobio, agora vivia preso numa cadeira, dentro de uma casa que ele mesmo tinha deixado de cuidar. Não por preguiça, por dor. Uma dor que não estava só nas pernas, mas em algum lugar mais fundo, onde a vergonha e a raiva tinham feito ninho. Quando Zulmira contou da mulher na porta, ele quase mandou dispensar. Não preciso de mais gente estranha rodeando essa casa. Zulmira, o senhor precisa. Sim, ela respondeu, sem medo de contrariá-lo, porque o conhecia desde menino. Essa fazenda está caindo aos pedaços, e o senhor sabe disso. E aquela mulher tem os olhos de quem não tem mais nada a perder. Gente assim trabalha com a alma inteira. Vicente ficou calado um tempo, olhando pela janela o pasto abandonado que antes fora o orgulho do pai dele.
que ela fique, mas não quero favores, nem pena. Trabalho por comida e teto. É isso que posso oferecer. Foi assim, sem cerimônia, sem promessa, de nada além do básico, que Dalva e Íris entraram na fazenda Boa Esperança. Os primeiros dias foram de estranhamento. Vicente mal saía do escritório, de onde comandava a fazenda com bilhetes e ordens secas, sempre evitando cruzar o salão quando Dalva estava por perto. Ele não gostava de ser visto na cadeira por olhos novos. Cada olhar de pena era uma facada. Dalva, por sua vez, trabalhava em silêncio, do jeito que aprendera a viver, sem incomodar, sem se fazer notar demais, sempre pronta para sair correndo se as coisas dessem errado, como já tinham dado tantas vezes antes. Íris passava os dias sentada debaixo do jambeiro grande do quintal, brincando sozinha com pedrinhas e gravetos, formando desenhos na terra. Não chorava, não ria alto, não chamava a mãe. Só observava o mundo com aqueles olhos grandes e quietos. Foi numa tarde de chuva fina que aconteceu o primeiro encontro de verdade entre Vicente e a menina. A cadeira de rodas dele tinha ficado presa numa fresta da rampa de madeira que dava para o depósito de ferramentas, e por mais que se esforçasse, ele não conseguia se soltar sozinho. Gritou por Zulmira, mas ela tinha ido à cidade comprar remédio. Grito de novo. E foi Íris quem apareceu, escondida atrás de uma trave, olhando aquele homem grande, forte de braços, mas preso na própria cadeira, tão perdido quanto ela. Às vezes se sentia por dentro. Menina, vai chamar sua mãe, disse ele, tentando não parecer desesperado. Íris não foi. Em vez disso, se aproximou devagar e, com as mãozinhas pequenas, começou a empurrar uma pedra que travava a roda. Vicente ficou observando aquilo, comovido, sem entender bem porquê. Uma criança que não falava, tentando, com toda a força do corpo miúdo, libertar um homem que ela nem conhecia. Quando finalmente a roda se soltou e a cadeira deslizou livre pela rampa, Vicente olhou para Íris e disse, baixinho, obrigado, pequena. A menina não respondeu com palavras, mas deu um leve aceno de cabeça. E pela primeira vez, em muito tempo, esboçou algo parecido com um sorriso. Foi ali, naquele instante simples, debaixo da chuva fina, que a história dos três começou a mudar de rumo. Nos dias seguintes, Dalva percebeu uma mudança pequena, mas real. Vicente já não desviava mais o olhar quando ela cruzava o corredor. Íris, que antes só se aproximava dos animais do curral, passou a rondar a varanda no fim da tarde, sempre a uma distância segura, como quem observa antes de confiar de vez. Um dia, um bezerro recém-nascido ficou fraco demais para mamar sozinho. E Vicente, que conhecia cada detalhe da criação de gado, mesmo sem poder se levantar, ensinou Dalva a preparar o leite e a postura certa para alimentar o animal na mamadeira. Foi um trabalho de horas, os dois sentados no chão do curral, ele orientando, ela executando e Íris ao lado, fascinada, tocando de leve o focinho do bezerrinho com uma delicadeza que surpreendeu a todos. Ela tem jeito com bicho, comentou Vicente, observando a menina. Bicho sente quando a pessoa tem o coração manso. Ela sempre foi assim, respondeu Dalva, com um misto de orgulho e tristeza na voz. Com bicho, ela é outra pessoa. Só com gente que ela trava. Talvez seja porque bicho nunca levantou a voz para ela. Dalva não respondeu, mas os olhos marejaram, e Vicente entendeu, sem precisar de mais explicação, que tinha tocado numa ferida antiga. As semanas foram passando, e a fazenda começou a respirar de um jeito diferente. Dalva arrumava a horta que estava tomada de mato, ensinava Zulmira a fazer um tempero novo, consertava as roupas rasgadas dos empregados, sem nunca cobrar nada além do combinado. Trabalhava do amanhecer até tarde da noite, como quem precisa provar todos os dias que merece o lugar onde está. Vicente, aos poucos, foi saindo mais do escritório. No começo, apenas para supervisionar o trabalho no curral, à distância. Depois, para se sentar na varanda enquanto Íris brincava no quintal, ele reparava como a menina sempre desenhava a mesma coisa na terra.
Uma casa pequena, com um sol grande em cima. Nunca uma pessoa, só a casa e o sol. Por que ela nunca fala? Perguntou ele um dia a Dalva, quando ela veio recolher a roupa do varal, perto da varanda. Dalva parou, a cesta de roupa, apoiada no quadril, e por um instante, pareceu que ia embora sem responder. Mas então, talvez, cansada de carregar aquilo sozinha, sentou-se na beirada da escada, longe o bastante para respeitar a distância, perto o bastante para ser ouvida. Os médicos falam de um nome complicado. Eu só sei que ela ficou assim desde pequena, desde que viu coisa que criança não devia ver. O pai dela, meu marido, bebia demais e brigava feio. Um dia bateu tanto na parede perto do berço que ela nunca mais soltou a voz direito. Só chorava. Depois, nem isso. Vicente ficou em silêncio, olhando as mãos no colo, as mesmas mãos que antes seguravam rédeas e agora só seguravam as rodas da própria cadeira. Eu entendo mais do que a senhora imagina sobre ficar preso em alguma coisa que a gente não escolheu. O que aconteceu com o senhor, se me permite perguntar? Ele respirou fundo. Fazia tempo que ninguém perguntava aquilo olhando de verdade para ele, e não só para a cadeira. Cavalo chucro, estrada de pedra, uma queda idiota. Os médicos dizem que talvez eu nunca mais ande. Eu já aceitei isso na cabeça. O problema é que o coração ainda não aceitou. Foi a primeira de muitas conversas na varanda. Sempre ao entardecer. Sempre com Iris por perto, desenhando suas casas com o sol na terra batida. Dalva contava de sua infância dura, da fome que já passara, do medo que sentia toda vez que precisava recomeçar em lugar novo. Vicente contava da fazenda que fora do pai, do sonho de ter filhos que corressem por aquelas terras. Sonho que ele achava enterrado junto com o movimento das próprias pernas. Aos poucos, o respeito virou cuidado. E o cuidado começou a virar outra coisa, que nenhum dos dois ousava nomear. Mas nem tudo era paz naquela fazenda. Os vizinhos comentavam. Diziam que era esquisito o patrão andar tão próximo da empregada nova, uma mulher sem sobrenome de família conhecida, com uma filha estranha, como cochichavam maldosamente na feira da vila. Um dia, o irmão mais velho de Vicente, Norberto, apareceu de surpresa na fazenda, homem de negócios, sempre de terno mesmo debaixo do sol forte. Olhou torto para Dalva servindo o café e disse, sem meias palavras, assim que ficou a sós com o irmão: você está deixando aquela mulher tomar conta de tudo aqui. As pessoas estão falando, Vicente. Dizem que você perdeu o juízo, que uma cuidadora está se aproveitando da sua fraqueza. Ela não é minha cuidadora, respondeu Vicente, a voz mais firme do que fora em anos. E eu não sou fraco, só porque não ando. Não é isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Vicente segurou as rodas da cadeira com força. Você vem aqui uma vez a cada 6 meses. Norberto, não sabe quem cuidou dessa terra, quem me ajudou a levantar quando eu nem queria mais viver. Antes de julgar, devia agradecer. Porque enquanto você cuidava dos seus negócios na cidade, foi essa mulher que trouxe vida de novo para essa casa. Norberto foi embora contrariado, mas as palavras dele deixaram uma sombra. Dalva, que tinha ouvido parte da conversa sem querer, sentiu o medo antigo voltar. O medo de nunca ser boa o bastante, de sempre ser vista como estorvo, como intrusa. Naquela noite, arrumou de novo sua trouxa de roupa, decidida a partir antes que a situação piorasse. Foi Iris quem a impediu. A menina, vendo a mãe dobrando roupas às pressas, correu até a cômoda, pegou o desenho que tinha feito naquela tarde, a mesma casinha, o mesmo sol, e colocou em cima da trouxa, com as 2 mãozinhas, olhando para a mãe com um pedido silencioso tão forte que não precisava de palavras. Dalva caiu sentada na cama, abraçou a filha e chorou como não chorava havia anos. Não foi embora. No dia seguinte, foi Vicente quem a procurou primeiro, algo que nunca tinha feito. Soube que quase foi embora ontem.
Ouvi seu irmão. Não quero trazer problema para o senhor. Dalva, foi a primeira vez que ele a chamou pelo nome, sem moça, sem distância. O único problema dessa fazenda, nesses últimos 5 anos, fui eu mesmo. Trancado no meu próprio orgulho. Você e sua filha trouxeram de volta, coisa que eu achava que tinha perdido para sempre. Não vá embora por causa da boca dos outros. Mas a paz de espírito que os dois tinham encontrado naquele instante ainda seria posta à prova. Zulmira, que tinha visto passar pela fazenda mais tristeza do que alegria naqueles últimos anos, observava tudo com um sorriso discreto enquanto mexia as panelas. Uma noite, depois que Iris já dormia, chamou Dalva para tomar um café na cozinha. Sabe, moça, eu já perdi as contas de quantas vezes vi seu Vicente sentado naquela varanda, olhando para o nada. Desde que a senhora chegou com a menina, é a primeira vez que vejo aquele homem olhar para alguma coisa com vontade de novo. Eu não vim aqui atrás disso, Zulmira. Vim atrás de trabalho. Eu sei, minha filha, mas às vezes a vida dá mais do que a gente pede. Só precisa ter coragem de aceitar. Zulmira serviu mais café, o vapor subindo entre as duas. Não deixe o medo dos outros decidir o tamanho da felicidade que a senhora merece. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Dalva por dias, principalmente quando, numa manhã de feira na vila vizinha, ela ouviu 2 mulheres cochichando perto da banca de legumes. É aquela que trabalha na fazenda do Vicente. Dizem que já manda mais que o próprio patrão. E a filha, coitada, nem fala direito. Deus me livre de uma cruz dessas. Dalva sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva ao mesmo tempo, mas seguiu em frente, segurando a mão de Iris com mais força, fingindo não ter ouvido. Foi só quando chegou de volta à fazenda, já escondida atrás do galinheiro, que deixou as lágrimas caírem, sozinha, como sempre fazia questão de fazer longe dos olhos dos outros. Não sabia que, daquela vez, não estava tão sozinha assim. Vicente, que tinha ido até ali checar as galinhas, viu a cena de longe e, pela primeira vez, desde o acidente, sentiu uma vontade quase física de se levantar daquela cadeira só para poder abrocá-la sem que a distância entre os dois pesasse tanto. Dalva se aproximou devagar. O que aconteceu? Nada, seu Vicente. Coisa de mulher boba. Não existe choro bobo. Me conta. E ela contou. Contou da feira, das vizinhas, do peso de carregar sempre o julgamento alheio, de nunca conseguir simplesmente viver sem precisar se explicar. Vicente escutou tudo em silêncio. E quando ela terminou, falou com uma firmeza que ela nunca tinha ouvido antes na voz dele. Essas pessoas nunca vão entender o valor que a senhora tem, porque elas nunca precisaram ser fortes do jeito que a senhora foi. Não deixe a língua dos outros pesar mais que a verdade da sua própria história. Foi ali, naquele instante, que os dois entenderam, sem precisar dizer em voz alta, que aquilo que sentiam já não tinha mais volta. O verão chegou trazendo seca, e com a seca veio a maior provação que a fazenda Boa Esperança enfrentaria naquele ano. O riacho, que abastecia a plantação, secou quase por completo, e boa parte do gado começou a adoecer por falta d'água limpa. Vicente, que nunca mais tinha saído dos limites da casa desde o acidente, tomou uma decisão que deixou todos sem fala. Pediu para ser levado até o poço antigo do fundo da propriedade. Um poço que o pai dele cavara décadas atrás e que estava esquecido, coberto de mato. Se esse poço ainda tiver água, disse ele para os empregados, salvamos a safra e o gado, mas preciso ver com meus próprios olhos. Foi um dia inteiro de trabalho pesado, cadeira empurrada por terreno irregular, homens cavando ao redor do poço velho sob o sol impiedoso. Dalva não arredou pé o dia todo, carregando água para os trabalhadores, incentivando quando o ânimo caía. Foi ao entardecer, quando finalmente escutaram o barulho de água lá no fundo, que a alegria explodiu entre os empregados. O poço ainda tinha água, e em abundância. No meio da comemoração, porém, a cadeira de Vicente, mal posicionada na terra solta perto da beirada, começou a escorregar. Ele tentou segurar as rodas,
mas o terreno cedeu, e por um segundo, pareceu que ele ia despencar poço abaixo, junto com pedras soltas. Dalva correu e segurou a cadeira com toda a força que tinha, gritando por ajuda. Os homens vieram correndo, e juntos conseguiram puxar Vicente para longe da beirada, ambos caindo sentados na terra, ofegantes, o coração disparado. Foi então que aconteceu. Iris, que tinha corrido atrás da mãe assim que ouviu a gritaria, chegou correndo, os olhinhos cheios d'água, vendo aquele homem que ela já amava, como se fosse parte da própria família, ali, machucado, com um corte no braço, mas vivo. E antes que qualquer pensamento pudesse impedir, antes que o medo antigo tivesse tempo de calar sua voz outra vez, a menina abriu a boca. E o que saiu foi um som pequeno, rouco, quase um sopro, mas inteiro, claro, verdadeiro. Pai, o tempo pareceu parar. Dalva levou as mãos à boca, sem acreditar. Zulmira, que tinha vindo correndo também, começou a chorar ali mesmo, no meio do mato. E Vicente, com o braço machucado e o coração em pedaços de emoção, esticou os braços para a menina, que correu e se jogou neles. De novo, pequena, ele pediu, a voz embargada. Fala de novo. Pai, repetiu Iris, agora com mais firmeza, como se cada repetição destravasse um pouco mais aquilo que ficara preso dentro dela por tantos anos. Dalva se ajoelhou ao lado dos dois, sem conseguir conter o choro. Não era só a filha recuperando a voz, era a prova viva de que existia, sim, lugar seguro no mundo. Que existia colo que não machucava. Que existia casa que não doía. Vicente olhou para Dalva por cima da cabeça da menina e falou, com toda a sinceridade que um homem pode ter, depois de anos escondendo o sentimento atrás de orgulho. Eu não ando com as próprias pernas há 5 anos, Dalva. Mas nunca me senti tão de pé quanto agora, com vocês duas do meu lado. O Senhor não precisa dizer isso por gratidão. Ela respondeu, ainda chorando. Não é gratidão. Ele segurou a mão dela, ali no meio do mato surro de terra, machucado, mas inteiro por dentro pela primeira vez em muito tempo. É amor, Dalva, simples assim. Eu te amo. E amo essa menina como se fosse minha desde sempre. Não sei andar, mas sei prometer fidelidade pro resto da vida, se a senhora me permitir. Dalva não respondeu com palavras. Segurou a mão dele com mais força, encostou a testa na dele, e ali, debaixo do céu que começava a escurecer, os três formaram, enfim, o retrato de uma família que nenhum dos dois imaginava merecer. Os meses seguintes trouxeram um casamento simples, feito no próprio quintal da fazenda, debaixo do jambeiro onde Iris sempre brincara sozinha. Norberto, o irmão que tanto julgara, foi o primeiro a pedir desculpas, emocionado ao ver o irmão sorrindo como não sorria desde antes do acidente. Vicente nunca voltou a andar, mas aprendeu, com o tempo, que não precisava ficar de pé para ser inteiro. A fazenda voltou a prosperar. As cercas foram consertadas. O gado engordou e a casa de pedra escura se encheu de risada de criança, coisa que aquelas paredes não ouviam havia gerações. Iris cresceu falando cada vez mais, devagar, no seu tempo, mas sempre encontrando quem tivesse paciência de escutar. E aprendeu, além das palavras, a lição mais bonita que aquela fazenda podia ensinar. Que família não é sempre a que a gente nasce tendo, mas muitas vezes a que a gente encontra quando já não espera mais nada. Essa história nos lembra de uma verdade simples, mas que a gente esquece com facilidade no corre do dia a dia. Ninguém é definido pelo que falta. Vicente não era menos homem por não andar. Iris não era menos criança por não falar. E Dalva não era menos digna de amor por chegar de mãos vazias. Às vezes, a vida nos quebra de formas diferentes. Uns por dentro, outros por fora. E o mundo insiste em nos rotular pelo que perdemos.
Mas o verdadeiro amor, a verdadeira união, não olha para a falta. Olha para a inteireza que existe, apesar da falta. É isso que Vicente, Dalva e Iris nos ensinam. Que a gente pode ser um lar para o outro, mesmo quando o próprio corpo ou a própria voz insiste em não cooperar. Que fiquemos com essa lição no coração. A fidelidade não está nas pernas que andam, nem na voz que fala alto. Está na escolha diária de ficar, de cuidar, de esperar o outro no seu tempo. E é assim que se constrói, de verdade, uma família. Se essa história tocou o seu coração, deixa aqui embaixo o seu comentário, contando qual foi o momento que mais te emocionou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história com alguém que precisa lembrar que amor de verdade não olha limitação, olha coração. Um beijo e até a próxima história.